Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos lá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento, finalmente. Começamos aí o ano com os eventos online da Mistoio, né? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento. E hoje a gente vai falar de transmissão de dados, né? Transmissão, sistema sem fio, instrumentos, um pouco de software também, tá bom? Eu queria, nesse primeiro momento, como de costume, conversar com vocês e saber se está tudo certo, se vocês estão me escutando bem. Nesse momento, vocês puderem confirmar. Se o áudio está legal, vocês estão vendo a imagem, nada trava, vocês me escutam bem. Eu tenho um pequeno delay, então eu vou acabar ficando falando aqui até vocês responderem, tá bom? Mas, bom, hoje, enquanto eu vou aguardando o retorno de vocês aqui, a gente está iniciando aí a nossa série de eventos esse ano, né? Então, acompanhe aí, eu acho que no final da apresentação de hoje eu consigo mostrar um pouco para vocês do que vai acontecer esse ano, mas terão vários eventos diferentes que a gente vai abordar tanto a parte dos instrumentos, né, sistemas de transmissão, a gente vai falar de equipamentos também, a parte teórica, um pouco sobre alguns conceitos de medição. Então, ao longo do ano terão vários eventos, então, por favor, dê uma olhada no nosso site também. Lá na categoria de eventos vai ter toda a listagem, tá bom? Então esse é o nosso primeiro. Como de costume, a gente vai bater um papo aqui. Então eu estou de olho no chat, conversando com vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesite. Basta aí no chat, vocês verão um destaque para transformar a sua mensagem em pergunta. Você apertando esse destaque, eu consigo visualizar que é uma pergunta e já bater o olho com mais velocidade, tá bom? Mas de qualquer forma, você pode mandar no chat aí, eu vou estar lendo. Então, a ideia de hoje é a gente bater um papo aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação, é só escrever aí que a gente vai conversar sobre isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Obrigado aí para todo mundo que confirmou. Já podemos iniciar então. Então, como comentei, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de transmissão. Então, eu vou falar dos principais. Eu montei também aqui uma estação bem legal para a gente poder visualizar como é que isso funciona. Eu vou mostrar também na tela. Então, vai ser legal para a gente tirar algumas dúvidas de vocês e ver como que esse sistema realmente é composto. Beleza? Então, vamos lá. A Mitutoyo, ela há um pouco mais de 15 anos, ela começou a desenvolver o seu sistema de transmissão. Na verdade, há um pouco mais de 25 anos. O primeiro sistema de transmissão foi o sistema por fio, né? Os sistemas com cabo. Mas o assunto de hoje vai ser os sistemas wireless, tá? O U-Wave. Esse é o nome do produto que determina a série de dispositivos que fazem com que a gente consiga transmitir os dados facilmente dos instrumentos e equipamentos, tá? Vai ser bem legal da gente entender que, por ser uma tecnologia que a gente consegue embarcar em todos os nossos produtos, a gente consegue utilizar o mesmo transmissor tanto para os instrumentos de medição, mas também em equipamentos como durômetros, rugosímetros, o mesmo sistema, tá? Então, há um pouco mais de 15 anos, a gente começou com a primeira versão do sistema de transmissão, que é o U-Wave radiofrequência, né? E para comentar um pouco disso, a gente vai trazer um assunto que é um desafio, que é o aumento da produtividade. Como que a gente pode, num processo de produção que a gente já aplica um plano de inspeção, já existe recursos onde eu tenha que anotar os dados de medição, onde que está o nosso principal problema no processo? É quando a gente tem aquela demora da resposta do processo a partir de uma inspeção. Produzi, inspecionei, depois até essa informação voltar para o processo, eu já perdi muito tempo. Então, a ideia de utilizar sistemas, instrumentos digitais, sistema de transmissão e até mesmo software é para resolver desafios como esse, né? Desafios como esse. Então, aqui a gente vai separar em dois pontos.
Dois pontos. Por quê? A parte de transmissão de dado são algo que a gente chama de hardware, né? O dispositivo físico da coisa. E o sistema de gerenciamento são softwares. Eles trabalham não necessariamente juntos, porque eu posso usar o sistema U-Wave, depois a gente vai ver, eu posso usar o sistema U-Wave em qualquer lugar, enviar dados para qualquer sistema, mas eu também consigo receber dados no software de qualquer fonte também. Então, por isso que não necessariamente eu vou ter os dois sempre juntos, né? Então, a gente separa ele entre sistema de transmissão e sistema de gerenciamento de dados. Okay? Para realmente fazer isso funcionar, normalmente a gente aplica uma série de etapas. Né? Essas etapas vão envolver basicamente a mudança do processo de inspeção, onde eu vou determinar e definir um instrumento de medida digital, né? Definir ele e, obviamente, torná-lo digital para ser possível o registro da inspeção. Depois disso, eu vou conseguir investir, desenvolver uma aplicação onde eu vou usar ali um transmissor, onde eu vou usar um software ou até mesmo um celular, um aplicativo, para poder fazer a coleta dessas medições, o registro, né, de uma maneira digital. Depois que isso foi concluído, obviamente, a gente já está no mundo digital para tornar a análise, a resposta do processo mais imediata, a gente já está com poucos passos perto disso aí. Tá? Então, vamos começar falando um pouco mais especificamente do sistema. Tá? Como eu falei, o primeiro de todos, a gente começou com o sistema U-Wave radiofrequência. Tá? É um modelo que a gente ainda mantém em desenvolvimento, em produção. Nós, hoje, utilizamos ele porque, como que ele foi concebido, na verdade? A Mitsui ela tinha que oferecer um sistema de transmissão que fosse robusto o suficiente para qualquer cenário de produção. Onde eu posso utilizar um instrumento de medidas no laboratório, que tenha lá um ambiente climatizado, né, pouca sujeira, mas também eu vou usar um instrumento numa fundição, numa usinagem, né, num ambiente um pouco mais agressivo. Então, na época que foi desenvolvido o sistema de transmissão radiofrequência, o Bluetooth, comparando ao Bluetooth, né, ele já existia. Porém, o radiofrequência nos dava um retorno da resistência desse sistema muito superior. Conseguia trabalhar tanto no ambiente laboratorial, mas também no ambiente agressivo. Então, nós, naquele momento, optamos em desenvolver a versão por radiofrequência. Então, como é que é composta o sistema U-Wave radiofrequência? A gente tem os transmissores, que ficam montados nos instrumentos, que é o que vocês estão vendo aí no lado direito da tela, e a gente tem o receptor. Nessa versão, é obrigatória. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu pegar aqui. É obrigatório nesse momento o uso do receptor. Que é essa caixinha aqui. Tá? Então, no nosso instrumento vai ter o transmissor montado nele. Por exemplo, eu estou com um paquímetro aqui. Ele está encaixado na traseira do instrumento. E, utilizando a versão radiofrequência, eu obrigatoriamente preciso desse cara. Porque o método de comunicação via radiofrequência é muito específico. Então, é necessário o receptor para fazer o sincronismo, né, o pareamento com os instrumentos. Aí, a gente tem algumas características importantes desse processo. O U-Wave radiofrequência utiliza uma comunicação que tem um alcance de aproximadamente 20 metros. Então, se eu estiver ali num raio de 20 metros, todos os instrumentos poderão, com sucesso, enviar os dados ali para o mesmo receptor. Tá. Todos os instrumentos. Então, quer dizer que eu consigo conectar múltiplos instrumentos ao mesmo receptor. Exatamente. Utilizando a versão radiofrequência, a gente utiliza um receptor que pode conectar até 100 instrumentos diferentes ao mesmo receptor. Então, se eu tenho lá um paquímetro, um micrômetro, um relógio, um traçador de altura, um rugosímetro, um durômetro, entre outros, a gente pode conectar simultaneamente no mesmo receptor, até 100 diferentes. E o mais interessante de utilizar sistema de transmissão sem fio é que a gente consegue identificar na hora de enviar os dados. Na hora que eu vou mostrar isso funcionando, vai ser interessante a gente ver
como que o sistema consegue identificar qual que é o dado medido. Porque hoje em dia não basta só enviar o dado, porque muitas vezes o nosso plano de inspeção ele é um pouco complexo. A gente tem várias etapas para fazer, várias medidas sequenciais que vêm de instrumentos diferentes. Então, fazendo com que o sistema reconheça aquele instrumento específico que está enviando o dado, faz com que o trabalho para o operador, para o inspetor ali, seja muito mais fácil. Né? Então, a primeira composição do sistema radiofrequência basicamente é essa. Daí, 2 anos atrás, a gente lançou a versão do U-Wave Bluetooth. Obviamente, deixa eu voltar aqui. Aí. Bluetooth, obviamente, a tecnologia Bluetooth já existia há muito tempo, mas ela foi sendo desenvolvida, foi sendo melhorada aos últimos anos, né? E nesse momento nós estamos utilizando a versão do Bluetooth BLE. A BLE é uma tecnologia que é aplicada, por exemplo, naqueles fones de ouvido Bluetooth, aqueles smartwatch, alguns mouses e teclados também utilizam. O BLE é uma versão do Bluetooth que consome pouca energia, porque na utilização dessa comunicação eu consigo definir o que de informação eu quero daquele dispositivo. O Bluetooth clássico, na hora que eu faço o pareamento, a gente tem várias informações sendo trocadas e que muitas vezes eu nem preciso dela, como controle de mídia, mensagens, notificações, áudio e etc. Utilizando o BLE, eu consigo definir exatamente o que eu quero de informação. E para o caso de um instrumento, eu não quero muita coisa, eu só quero o dado medido. É só isso que me interessa. Então, utilizando o BLE, nós conseguimos criar um sistema de transmissão Bluetooth que seja tão quão eficiente como um radiofrequência, que agora consegue trabalhar no ambiente laboratorial e também no ambiente produtivo. Aguenta aquele ruído de várias máquinas, um ambiente agressivo. A ideia do Bluetooth é equiparar ao sistema radiofrequência. Mas, obviamente, a gente vai ter algumas diferenças. A principal diferença do modelo Bluetooth é que eu só posso conectar até 7 instrumentos ao mesmo tempo num computador. Né? Mas a gente sabe que muitos casos, muitas estações de medição, onde eu tenho um plano de inspeção, não vão usar mais de 7 instrumentos. Né? Eu vou ter ali um paquímetro, um micrômetro, um relógio. Poucos casos tem. Mas, se tiver mais de 7 instrumentos, nós já temos uma opção que é o Wave radiofrequência. Né? Então, essa é a principal diferença. Uma outra é o alcance. A gente tem uma redução no alcance, que ele vai para 15 metros, né, em relação aos 20 metros do radiofrequência, mas não é tão diferente. Mas o principal ponto de vantagem aqui no Wave Bluetooth, que foi o porquê a gente concebeu esse novo sistema, é tornar ele um sistema com uma configuração muito mais simples. Usando o Bluetooth, facilmente você consegue parear no seu computador, no seu notebook, iniciar o processo de sincronismo, tirar, colocar novamente. Então, nós já estamos acostumados a utilizar dispositivos Bluetooth. Então, o U-Wave se tornou mais um. E também, como vocês estão vendo na imagem aí, não há mais a necessidade de utilizar o receptor. Porque o transmissor já se comunica via Bluetooth. Então a gente pressupõe que o dispositivo que vai receber esse dado de medição, notebook, um computador, um tablet celular, já tenha a comunicação Bluetooth. Caso não tenha, por exemplo, aquele desktop que não tem Bluetooth, você pode também colocar aquele adaptador Bluetooth de mercado convencional e utilizar sem problemas também. Né? Então, o Bluetooth ele vem com essa ideia de ser um sistema muito mais simples, mais barato, para poder aplicar considerando a quantidade de transmissores. Tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre características que fazem parte dos dois sistemas. Né? Os transmissores, eu vou até mostrar um que está aqui comigo. Os transmissores, eles têm duas versões, independente se for Bluetooth ou radiofrequência. O que define a proteção dele. Por exemplo, a gente tem um modelo que na hora que a gente aperta o botão, ele emite um som, ele faz um bip. Esse modelo é o modelo normal. E a gente tem um modelo, como está aí no primeiro item, que é IP67, que é esse cara que está aqui comigo. Nesse modelo, ó,
eu não tenho nenhum furinho nele, aqui na superfície, para sair som. Ele é completamente selado para que seja resistente a um ambiente fabril, né? Com muito óleo, muita sujeira e tal. Então, o transmissor tem proteção IPM7. Para sinalizar ao operador ou a pessoa que está utilizando que o dado foi enviado com sucesso, a gente utiliza um LED, né, que fica aqui nessa parte superior, igual está retratado aí na imagem, um LED que a gente pressiona o botão e o dado é enviado com sucesso, ele pisca em verde. Quando houve algum problema, ele vai lá e vai piscar em vermelho. Tá? Aqui eu reforço um pouco da questão do alcance de comunicação, né, que no Bluetooth é 15 metros e no rádio de frequência é 20. Né? A ideia de utilizar o sistema de transmissão, independente se for Bluetooth ou o rádio frequência, é a facilidade que a gente vai ter de centralizar os dados de medição numa determinada aplicação, seja numa planilha, num software ou alguma outra coisa, onde quem vai gerenciar esses dados é o próprio sistema de transmissão. Vai poder sinalizar se o dado foi entregue com sucesso, se houve algum problema, se eu quero apagar, entre outras coisas. Tá? Um ponto muito importante que vocês já devem ter percebido aqui é que o sistema de transmissão ele é um dispositivo que a gente acopla ao instrumento. Então, veja só. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. A gente tem um paquímetro. Né? Nesse caso aqui eu estou usando o modelo com o Bluetooth. Né? Então está aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, retirar o transmissor ó, e colocar novamente para continuar utilizando. O que isso me traz de vantagem, Osmar? Bom, basicamente é o seguinte. Nós já sabemos que já existem muitos instrumentos Mitutoyo no mercado. Se você também já tem um instrumento Mitutoyo digital, muito provavelmente ele tem a saída de dados, que é esse conectorzinho bem aqui, tá certo? Você tendo um instrumento Mitutoyo com a saída de dados, basta você utilizar o transmissor, você não precisa trocar o instrumento. Isso é um ponto muito importante. E uma outra coisa é que, se o instrumento sair para uma calibração, manutenção, basta você retirar, colocar em outro e continuar o trabalho, porque a configuração do sistema, como eu falei, é gerenciada pelo transmissor. Então, o operador lá percebeu que vai ter que devolver o instrumento, vai ter que trocar de instrumento, ele mesmo pode retirar, colocar em um outro e continuar o trabalho. Ele não perde toda a configuração e tem que esperar um tempo para vir alguém para configurar. Entendeu? Então, realmente, utilizando esse sistema onde a gente vai acoplar, vai adicionar o dispositivo ao instrumento, torna o processo muito mais facilitado. Tá? Falando um pouco da vida útil da bateria dos transmissores, né? O radiofrequência utiliza uma bateria individual. O radiofrequência de Bluetooth também. É aquela bateria CR2032, aquela tipo moeda, né? Essa bateria, ela tem uma vida útil de aproximadamente 400 mil transmissões. Então, se eu estiver utilizando o transmissor, eu posso apertar o botão 400 mil vezes, que é para funcionar. Okay? Bom, deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando que o meu áudio está travando. Está dando algum problema com o microfone, pessoal? Deixa eu dar uma checada nesse momento antes de eu continuar. Certo? Só um segundinho. Enquanto eu vou confirmando aqui o que está acontecendo. Vamos lá, tô reconectando agora na plataforma. Zerou todo o chat aqui para mim. Tá? Eu tô olhando pelo celular também. Na hora que eu entrei na plataforma, teoricamente tinha funcionado. Eu tinha escutado o áudio aqui. Vamos ver se voltou. Aí, show de bola. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Show de bola. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Acontece. Agora sim. Espero que dê certo. Vamos ver se vai funcionar legal. Né? Tô me escutando aqui. Show de bola. Bom, pessoal, desculpa aí problemas técnicos acontecem, né? Tive que reconectar na plataforma, por algum motivo parou de receber o meu áudio do meu microfone, tá bom? Então vamos continuar. Bom que quando a gente teve esse probleminha de áudio, eu fiz um recorte ali, uma pausa, então deu pra gente
ter um ponto de corte bom para a gente poder retomar, tá certo? Então, legal, pessoal, obrigado por terem avisado aí rápido para eu poder corrigir o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá, eu estava falando da composição, né? Que é como que os transmissores eles vão se conectar aos instrumentos. Então, eu tinha mostrado o transmissor que está aqui no paquímetro, né? E eu citei que aqui a gente tem um transmissor e o conector, são duas peças diferentes, né? Então, é muito importante que na hora que a gente vá escolher o sistema de transmissão, que a gente consulte o nosso instrumento, ver qual que é a saída de dados, qual que é o modelo do instrumento, qual que é a saída de dados, e qual vai ser o transmissor que a gente vai utilizar. Tá? Qual vai ser o transmissor que a gente vai utilizar. Tá? Isso vai fazer a nossa composição. Eu lembro que eu tinha mostrado aqui para vocês, deixa eu voltar com essa câmera novamente, que é a câmera que mostra o nosso relógio. Nosso relógio. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente recuperar essa explicação. Ó. Então, aqui na tela a gente tem o relógio, né? O relógio está usando aqui um transmissor Bluetooth, e nele a gente tem um pequeno cabinho. Você vê que é diferente, são dois itens diferentes. Então, tem um pequeno cabinho e o transmissor. No caso do paquímetro, transmissor e conector. Tá bom? Vamos lá. Eu estou tendo um retorno para... Fechou. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Bom, vamos lá. Essa é a composição do sistema. No caso do modelo radiofrequência, a gente tem também o receptor. Então, para cada computador que a gente for utilizar, a gente tem que utilizar o receptor se eu for escolher o sistema radiofrequência. Tá bom? Vamos ver funcionando então. Vamos ver funcionando para ver se tudo vai ficar bem. Tá? Eu vou colocar aqui na tela. Vamos ver ele funcionando primeiro com o Excel. Então eu vou abrir aqui um Excel na tela. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Como eu comentei, independente do sistema de transmissão, ele pode entregar os dados para qualquer lugar. Né? Eu posso, por exemplo, abrir um relatório no Excel, um software proprietário, qualquer coisa. Tá? Então aqui, ó, tô com um Excel aberto, ele já tem um conteúdo aqui dentro. Eu não preciso fazer programação nenhuma, não preciso configurar nada na planilha. Eu posso simplesmente conectar direto os meus instrumentos aqui e ter uma conexão direta entre o instrumento e a minha planilha. Para eu fazer isso, deixa eu voltar com a tela. O que eu vou precisar nesse momento? Aqui comigo eu tenho dois transmissores Bluetooth. Então, já que eu vou usar o transmissor Bluetooth, eu preciso usar esse software que está na tela antes. Esse é um software que é gratuito, tá? Ele já vem com o sistema de transmissão, que é o WavePak BW. Se eu for utilizar o U-Wave no computador, eu preciso obrigatoriamente do WavePak BW. Tá? Veja só, eu estou falando que eu estou usando o Bluetooth. Então, o Bluetooth eu posso conectar até 7 transmissores. Veja aqui na tela, aqui, eu tenho 7 espaços diferentes para poder conectar. Então, eu vou pegar o meu instrumento, vou fazer o pareamento agora, vou pegar o paquímetro. Para eu fazer o pareamento, eu tenho que fazer o seguinte: monto o transmissor no instrumento e aperto o botão laranja uma vez. Tá? Ele vai piscar verde, dizendo que o dado foi enviado, né, e está pareado. Fiz a mesma coisa com o relógio, os dois estão pareados. Okay? Então, o que eu vou fazer agora? Como eu quero utilizar o sistema com o Excel, eu vou ativar uma função, eu vou voltar aqui para o Excel. Como é que vai funcionar o sistema de transmissão agora? Basicamente, aonde eu clicar, independente se é no Excel ou em outro lugar, aonde eu clicar,
o transmissor vai enviar o dado para aquela posição. Tá? Então, eu cliquei, selecionei aquela área. Eu vou simular aqui que eu vou fazer a medição com o paquímetro. Aqui, ó. Peguei o paquímetro, ok? Fiz uma medição, eu tenho que pressionar o botãozinho laranja. Vamos lá. Escrevi, ele vai entrar com o dado medido na célula, e o interessante é que ele já tem até uma tecla de ação, que é o Enter, né? Ó. E eu posso fazer várias medições em sequência. Tá? Posso vir aqui para um outro local e fazer a medição com o relógio. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois na tela para a gente ver. Ó. Ó, então, eu vou clicar aqui nessa primeira célula aqui. Beleza. E eu vou mandar o dado pelo relógio agora. Ó. Vou tirar essa peça aqui, vou colocar outra. Aperto o botão data. Ok? Então, basicamente, o transmissor, na primeira forma de configuração, na primeira forma de envio, a gente faz o sistema simular um teclado. Então, aqui ele está simulando um teclado. É como se eu estivesse clicando na célula e escrevendo o valor aqui, manualmente. Então, o transmissor, a gente meio que já garante, né, que ele vai funcionar em qualquer sistema por causa dessa primeira forma de funcionamento, simulando um teclado. Mas aqui a gente consegue ver algumas diferenças, né? Se eu clicar aqui fora, por exemplo, clicar aqui embaixo, eu posso pegar o instrumento, o paquímetro, por exemplo, mandar o dado, ele vai escrever ali. Então é importante que eu selecione o lugar correto para fazer a transmissão do dado. Ok? Vamos ver agora como que o sistema se comporta no celular. Então, eu vou desparear aqui. Na verdade, eu só preciso fechar. Eu vou fechar o Wavepack do PC, porque eu não vou usar mais no computador. Tá? Deixa eu vir aqui. Eu vou colocar a câmera da mesa para a gente partir aqui para o celular, tá bom? Então, no celular, como que a gente pode utilizar o sistema aqui no celular? Ó, deixa eu desbloquear ele aqui. Hoje, a Bento Tonho, para os celulares, a gente desenvolveu dois aplicativos para utilizar. O primeiro deles é o que está na tela, é o Wavepack BM, ó, esse azulzinho aqui. Vocês podem até procurar na Play Store que tem para baixar. Tá? O Wavepack BM, ele é responsável para fazer a conexão de múltiplos instrumentos, né, e fazer o registro de múltiplas medições. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho já cadastrado no aplicativo o paquímetro e o relógio, e eu só vou fazer o pareamento nesse momento. Para fazer o pareamento, um pouco diferente. Nesse caso, eu tenho que apertar no aplicativo e apertar o botão. Ó. Então, eu quero parear o paquímetro primeiro. Eu vou apertar no celular e vou apertar no instrumento. Veja que apareceu conectado. Vou fazer a mesma coisa com o relógio. Apertar no relógio e apertar o botão nada. Beleza, os dois conectados. Tá? Como é que funciona esse primeiro aplicativo? Eu tenho aqui uma área de medições. Vocês já estão vendo colorido, mas deixa eu voltar aqui. Ó, a gente consegue, por exemplo, definir para cada instrumento uma tolerância. Veja só. Eu vou abrir aqui o paquímetro. O paquímetro tem o nome dele, o ID do instrumento. Né? A gente tem também o nominal, limite de tolerância que eu posso aplicar. Tá? No relógio, a mesma coisa. O nome tem um nominal e os limites de tolerância. Se eu for agora para a área de medição, eu consigo visualizar os dados medidos. Então, ele está na tela aqui do relógio. Se eu apertar o botão data, um dado aparece ali no computador. Perdão, no celular. Viu que apareceu fora de tolerância porque estava sem uma peça. Vou colocar uma peça. Fazer mais uma medição. Ok.
colocar mais outra peça. Feito. O que eu posso fazer aqui também, Osmar, nesse aplicativo? Eu posso ver um gráfico. Ó. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, ele me mostra um gráfico. Eu vou até cancelar algumas medições para ficar certinho. Ó. Eu mandei uma fora de tolerância, né? Vou fazer a medição, aperto o botão. Um ponto chegou. Vou pegar uma outra peça, fazer a medição. Opa. E assim vai. Todos os instrumentos estando conectados, eu consigo fazer ali o registro das medições. Né? Então, ó, vou mudar aqui para a tela do paquímetro. Vou pegar o paquímetro, vou fazer a medição. Ó. Essa peça que eu estou medindo, né? Medir o diâmetro dela. Vou apertar o botão. Um dado chegou lá. Ele fez um pontinho. Tá? Vou pegar uma outra peça. Fazer a medição. E está registrando ali no meu celular. Tá? Eu posso voltar para a tela só de medição e ver os valores. Olha lá. Deixa eu trocar para a tela do paquímetro. A última medição foi de 9,77. Vou medir mais uma agora. 9,75. 9,75. Tudo isso está registrado e está sendo armazenado aqui no celular, o que depois eu posso exportar esses dados de medição, levar para um meu Excel, levar para um outro software. Então a ideia é que facilmente eu consigo parear aqui no celular, registrar os dados de medido, ver se está dentro da tolerância que eu defini e depois armazenar num outro dispositivo, né? Ó, o Rodrigo perguntou, não precisa do aparelho receptor? Nesse modelo que eu estou utilizando, ó, que é o Bluetooth, veja só, eu estou usando o Bluetooth aqui nos dois. Eu não preciso de receptor. Ele consegue parear diretamente com o meu celular, né, ou com o meu notebook, sem necessitar dessa peça aqui, porque é a versão Bluetooth do transmissor. Tá? Se eu utilizar o U-Wave radiofrequência, aí eu preciso desse cara aqui, tá bom? Então, essa aqui é a primeira versão do aplicativo. A segunda que nós temos é o que nós chamamos de Mitsutoyo U-Wave Nave. O U-Wave Nave é um outro aplicativo que nós desenvolvemos também, que é para fazer uma medição sequencial. Então, eu vou criar um plano de inspeção dentro do aplicativo, eu posso colocar imagens, alguns textos, e vou parear com o instrumento e fazer medição sequencial. E o aplicativo vai me auxiliando. Vamos ver como isso funciona. Ó. Vou abrir o aplicativo. Veja que aqui eu já tenho uma lista com planos de inspeção que eu já construí. No caso, tem só esse primeiro, que é dessa peça. Essa peça que eu estou utilizando aqui. Então, eu vou selecionar ela, falando que eu quero inspecionar ela. Ele já me fala, ó, para esse plano de inspeção, eu preciso de no mínimo 2 instrumentos. Então, eu vou fazer o pareamento deles. Vou seguir a mesma ideia do aplicativo anterior. Tá? Então, eu vou conectar o paquímetro primeiro. O paquímetro ele vai ser responsável pela medição do diâmetro. Tá? Então, eu vou apertar aqui no botão de conexão e eu vou apertar o botão do instrumento. Tá? Conectado. A cota de comprimento vai ser medida pelo relógio. Então, mesma coisa. Aperto o botão e aperto do relógio. E ele vai conectar. Os dois pareados eu já posso iniciar o meu processo de medição. Ó. Start. Como eu falei, ele vai me auxiliar a executar esse plano de inspeção. Então, eu coloquei uma imagem mostrando como que eu tenho que medir. Eu vou pegar o meu paquímetro, vou medir conforme está na imagem e vou apertar o botão. Ó, apertei o botão, viu que já ficou verde. Eu também defini que eu quero que essa troca seja automática. Então, ele já foi para a próxima etapa. Vou pegar a mesma peça que eu estava medindo com o paquímetro, vou colocar agora no relógio. Ok. Vou apertar o botão Data. Ele vai receber o dado e, no fim, vai me dar um resumo de todo o meu ciclo de medição. Também está armazenado, eu posso exportar esses dados depois para o Excel ou para um outro lugar, mas a ideia é facilitar isso aqui na palma da sua mão, né? Utilizando um celular ou um tablet. Né? Então, aqui é um pouco de como que a gente faz essa coleta de dados com o nosso celular. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vamos partir agora para ver um pouco mais
de como que a gente desenvolve essa conexão de dados com um computador, tá? Para a gente falar um pouco mais disso, eu vou mostrar uma outra plataforma, um outro sistema, que eu falei lá no começo, que é o sistema de gerenciamento de dados. Para isso, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, o sistema de gerenciamento de dados. Tá? Aqui a gente vai falar do Mergelink. Mergelink é o software que a gente desenvolveu para auxiliar na coleta de dados de medição e que vão vir de diferentes fontes. Possa vir de um instrumento com Bluetooth, com radiofrequência, pode vir de uma máquina tridimensional, de uma balança, de um torquímetro, de qualquer lugar, até equipamentos que nem são da Mitutoyo. Então, a ideia do Mergelink é ter uma visualização fácil, rápida, intuitiva do meu plano de inspeção. E, ao mesmo tempo, fazer uma análise estatística. Coisa como isso aqui. Então, essa aqui é um exemplo de tela do software. Tá? A gente vai abrir ele agora e eu vou mostrar ele funcionando. Tá? A Morgana perguntou. Acho que o Perdigon falou, o download está disponível gratuitamente? Sim, dos aplicativos, tá? Os aplicativos do celular, os dois que eu mostrei, estão gratuitos, tá? Depois eu vou colocar aqui o nome para vocês, mas vocês podem pesquisar. Eu vou colocar agora aqui. Ó. O primeiro é o Wavepack BM. O Wavepack BM, ele é para fazer, deixa eu mandar novamente com destaque. O Wavepack BM, ele é para fazer a coleta de múltiplos dados, né? E o WaveNav é um aplicativo para fazer a coleta sequencial, como se fosse um plano de inspeção. Como se fosse um plano de inspeção, tá? Então, vamos voltar aqui. Bom, vamos ver isso funcionando com o Mergelink. O Mergelink, ele é uma plataforma um pouco mais complexa, porque além do dado medido, eu tenho alguns outros recursos visuais que o software proporciona que trazem algumas vantagens para o plano de inspeção, como a inserção de dados, rastreabilidade, né, itens que são importantes do processo, mas não é uma medição. Né? Eu posso customizar a tela, como isso que vocês estão vendo agora aí. Então, o objetivo do Mergelink é realmente transformar aquele plano de inspeção em papel num sistema digital, onde eu consigo oferecer uma tela intuitiva para um operador, mas com os mesmos dados produzidos eu consigo entregar uma análise muito mais avançada para um analista da qualidade, para o pessoal da engenharia. Então, o Mergelink ele traz toda essa questão de ser um sistema muito mais flexível, de entregar recursos diferentes para lugares diferentes. Tá? Vinícius, você perguntou, é possível adaptar para instrumentos digitais? Você está falando do transmissor? O transmissor seria nos instrumentos digitais, sim. Não sei se essa é realmente a sua pergunta. Tá bom? Beleza. Vamos colocar aqui na tela o Mergelink. Ó. Esse é o Mergelink. Esse aqui é o Mergelink ativo aqui no momento, para mim. Ele vai ser responsável para fazer a conexão com os meus instrumentos. Né? Nesse momento, eu fiz aqui um plano de inspeção que ele envolve duas medidas, né? E um atributo. Então, interessante do Mergelink é que eu consigo proporcionar uma visualização um pouco mais geral de tudo o que eu preciso para a inspeção funcionar. Tá? Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Nesse momento, eu vou desligar o aplicativo aqui, conflito, né? Porque eu não quero usar os meus transmissores no celular, agora eu quero no computador. Então, eu vou voltar a utilizar o Wavepack, né? Deixa eu abrir ele novamente. Isso é pro computador. Beleza, tá aqui. Nesse caso, eu vou parear os dois instrumentos. Vou parear o paquímetro primeiro. Feito. E vou parear o relógio. Beleza. Funcionando. Então, aqui dentro do Mergelink, eu tenho uma plataforma que ele está me orientando. Ó. A próxima medição a ser feita é a do diâmetro. Então, eu vou pegar uma peça. Vou pegar uma peça aqui. Vou fazer a medição do diâmetro. Deixa eu colocar a câmera
para a gente poder ver as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, legal. Então, eu vou fazer a medição com o paquímetro, né? Aqui. Fiz a medição, vou apertar o botãozinho aqui, ó. Veja que ele entregou o dado lá para a tela do software, né? E já me pediu a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa nesse momento? Só desativar uma coisa aqui no Wave. Qual que é a próxima etapa? É a entrada do aspecto visual, que é o atributo, a terceira cota. Tá? Então, vou dar uma aprovada aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dela. Vou medir novamente aqui. Beleza? Agora ele está me pedindo o comprimento. O comprimento é pelo relógio. Então, eu vou colocar a peça aqui no relógio. Ó. Feito. E vou apertar o botão de envio. Lá. Preencheu na tela. Você vê que o software já entende que o diâmetro, quem faz é o paquímetro. O comprimento, quem faz é o relógio. Então, isso nos dá uma robustez muito maior ao sistema. Porque eu não preciso mais clicar em lugar nenhum, eu não preciso mais me preocupar em definir se está correto a sequência. Não, o sistema já sabe que o dado que produz a medição do diâmetro é do paquímetro e a outra é do relógio. Então faz uma gestão muito mais fácil, né, do sistema de inspeção. Tá? Vou finalizar aqui com o meu sistema de atributos, vou dar um aprovado, finalizo o processo. Tá? Então o Mergelink é uma solução que a gente adiciona em todo aquele fluxo lá de recursos da parte de coleta de dados, que vai oferecer uma plataforma digital no computador muito mais robusta para você visualizar os dados de medição. Então, como é que funciona o meu G-Link? Antes, previamente, eu tenho que configurar essa tela, então isso que eu fiz antes. Eu criei o nome das cotas, defini os limites de tolerância, criei a minha tela, personalizei a minha tela do jeito que eu quero, coloquei o desenho da peça, defini a minha sequência, e depois, basicamente, eu tenho que reproduzir, tenho que fazer aquilo funcionar. Então, eu vou abrir o Mergelink, vou selecionar o meu plano de inspeção, vou iniciar o processo, ele vai abrir essa tela, e aí basta começar a medir. Depois que os dados estão sendo medidos, estão sendo entregues para o computador, o Mergelink vai fazer todos os cálculos, todos os gráficos que eu quero. Basta eu selecionar o que eu quero visualizar naquele momento. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, numa outra visualização, onde eu tenho todo o registro com data e hora de todas as medidas que foram feitas. Eu tenho uma outra visualização que me dá um cenário mais detalhado de cada medida. Então, tem um gráfico de controle, um gráfico de incerteza, um cálculo de capabilidades, histogramas e etc. Então, a ideia do Mergelink é ser uma plataforma que vai facilitar a entrada dos dados. A partir do momento que os dados estão dentro do software, eu posso fazer o que quiser, gerar relatórios, visualizar gráficos, etc. Tá bom? Isso aí. Bom, pessoal, além desses dados de medição que vocês estão vendo, aqui também tem nessa bandeira itens de rastreabilidade, né? O que é muito importante para os planos de inspeção. Então, eu consigo inserir essas informações no processo a partir dessa tela aqui, ó. Então, toda vez que eu inicio um plano de inspeção, cadê? Rastreabilidade, não, início, rastreabilidade, isso. Toda vez que eu inicio um processo de inspeção, ele me abre essa telinha para que eu tenha que inserir os dados de rastreabilidade e tudo que for necessário para completar os requisitos exigidos para cada plano. Tá? Bom, o Mergelink ele tem muito mais outras funções, muito mais outros recursos, mas a ideia hoje era poder compartilhar um pouco de como que é a essência básica aqui do Mergelink, né, de possibilidades que a gente consegue fazer com o Wave, né? O interessante era vocês entenderem como que é composto o sistema de transmissão, como que eu posso utilizar num celular, num Excel, quais são os aplicativos disponíveis, qual é a solução mais completa que a Mitutoyo tem, que é a integração entre o sistema Wave e o Mergelink, que a gente pode fazer uma gestão muito mais completa do nosso plano de inspeção. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do que a gente conversou. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, podem
falar aí no chat, que a gente pode conversar mais um pouco, tá? Se não, podem entrar em contato com a gente para conversar sobre alguma aplicação, sobre alguma outra pergunta um pouco mais complexa, se quiserem compartilhar com a gente, só nos comunicar, tá bom? Independente dos problemas ao longo da apresentação, espero que vocês tenham gostado. A gente fica muito feliz de receber vocês aqui nos nossos eventos. Então, lembrando, ao longo do ano terão vários outros eventos, então fiquem ligados aí sobre equipamentos, assuntos teóricos, conceitos de medição. Então, acho que vai ser bem legal. Para finalizar, eu vou colocar um link na tela de vocês. Esse link vai ser responsável por vocês consultarem o folheto do U-Wave, tá? Então, nós fizemos um folheto, né? Um catálogo específico do U-Wave. Se vocês quiserem consultar, eu vou colocar um link para vocês serem encaminhados agora, tá bom? Então, vai aparecer aí, ó, que o anfitrião quer direcionar você para algum lugar. Então, basta você clicar aí para aceitar que você vai abrir o nosso folheto, tá bom? Ó, você vai ver o nosso folheto aí. Provavelmente já vai começar a baixar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença de vocês. Até a próxima. E deixa eu finalizar assim, ó.